Quero já convidar o Edson para estar aqui, subindo aqui para ministrar a palavra. Edson é uma pessoa abençoada por Deus. E ele vai estar ministrando hoje ao nosso coração. E eu queria orar pela vida dele. Estenda a sua mão para cá. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida do Edson, pela tua família, pela Blanche, a Roloamo e a Radassa. Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a casa do teu filho, Pai, o ministério dele, Pai. Deus, usa ele para falar ao nosso coração, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estar uma vez mais com vocês aqui, nessa igreja tão amada, tão querida. Eu estava conversando com o pastor Tiago hoje, e estava lembrando de quando esse lugar foi comprado, e nós viemos aqui para conhecer. Deus me deu esse privilégio. Isso aqui parecia uma casa assombrada, tudo caindo aos pedaços, muito mato. Eu não sei quantos de vocês aqui é daquela época. Alguém quer se entregar aqui? Deixa eu ver, faz muitos anos, né? Aí, tá vendo? Muita gente, né? E que maravilha, muito bom ver o que Deus fez aqui, através dessa igreja, do pastor Rui, dos obreiros que o acompanham, e como que países e lugares necessitados do Brasil têm sido abençoados através do que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Não ficou retido só para vocês aqui. A prova disso são essas pessoas, foram essas pessoas que vocês viram aqui. A bênção tem se derramado, tem se expandido e tem ido para outros lugares. Eu quero agradecer pela oração que vocês têm feito pelo meu ministério. Sempre recebo mensagem pelas redes sociais dos irmãos aqui de Sumaré, orando por mim, orando pelas viagens, e eu sei que esta é a razão porque Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa. Então eu tenho uma mensagem rápida, bem objetiva para o seu coração. Talvez venha chocar um pouco você essa mensagem hoje, mas é uma mensagem cristalina, verdadeira, e com certeza, se for aceita com humildade, vai fazer um bem tremendo para o seu coração. Antes de ler a Bíblia e de pregar, eu queria mostrar algumas fotos. O Kleber é que está cuidando para a gente aí. Nós estamos trabalhando no Nepal. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Segura aí, Kleber, só um pouquinho. Nós já estivemos algumas vezes no Nepal, e essa última vez nós subimos de novo um povoado hindu e uma aldeia budista chamada Marbu. E dessa última vez, porque nós pegamos chuva, nós sofremos um pouco mais para chegar lá. Nós andamos 12 horas de caminhonete, depois não tem mais como subir de caminhonete, nem de moto, nem de carro, tem que subir a pé. E nós levamos, debaixo de chuva, mais 13 horas de caminhada. Então foram 25 horas para chegar ao povoado de Marbu. Fica a 10 quilômetros da fronteira com a China, 8 quilômetros da fronteira com o Tibete, um frio terrível, mas a igreja está lá estabelecida para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos indo para lá em setembro, dia 25 de setembro desse ano, levamos mais uma caravana para lá, e já é um convite que eu faço para vocês. Ainda temos algumas vagas. Nós vamos para o Nepal, para inaugurar a segunda igreja Nepal para Cristo. Depois do Nepal a gente desce para Bangkok, na Tailândia, onde está a maior concentração de prostitutas na face da terra, em Bangkok. Nós vamos estar ajudando um projeto de resgate dessas meninas prostituídas ali em Bangkok. Depois de lá a gente segue para Siem Reap, em Camboja. E no Camboja nós vamos estar inaugurando a segunda igreja Camboja para Cristo. Então, nesses últimos anos, estamos trabalhando nesses países da Ásia. No dia 10 de outubro, o pessoal retorna para o Brasil. Eu continuo viagem
para um país vizinho chamado Mianmar e um país chamado Laos, onde vou ficar mais 4 dias nesses países, para tentar fazer nesses países isso que nós estamos fazendo no Nepal e no Camboja. Então, se você deseja ir conosco, a caravana será do dia 25 de setembro ao dia 10 de outubro, a caravana completa, todo esse percurso Nepal, Camboja e Tailândia. Se você deseja só ir, ou ir apenas para o Nepal, o pessoal que vai só para o Nepal no dia 2 de outubro já está retornando. Nós já temos médicos, temos cabeleireiros, temos palhaços, temos pregadores, mas estamos precisando ainda de mais voluntários para nos ajudar. Estamos cuidando de crianças, estamos estabelecendo a primeira escola no Camboja. Eu não sei se você sabe disso, mas há menos de 2 décadas, o movimento verde no Camboja assassinou 98% dos professores daquela nação. Então, no Camboja, só sobreviveram 2% dos professores depois que esse regime passou. Então, essa nação precisa de professores, essa nação precisa de pessoas cristãs para evangelizar as crianças nas aldeias. E a gente está fazendo isso, eu gostaria de ter vocês participando desse projeto. Isso que você vai ver aqui no Nepal, não é a igreja, não é o trabalho com crianças, eu vou passar rapidinho, eu quero pedir para o Kleber mostrar essa foto. Não adianta eu apenas mandar $200 ou $300 para sustentar os obreiros nessa montanha. Então a minha ideia foi: vamos construir granjas. Vamos construir granjas e colocar esses obreiros para administrarem. E então essa granja vai autossustentar o ministério todo nessa aldeia. Então nós começamos a primeira, já estamos partindo para a segunda, e se Deus quiser nós vamos encher aquelas montanhas do Nepal de granjas, que vai estar autossustentando esses missionários nacionais. Pode passar, querido, por favor. Aí é o processo de escolha de terreno, de compra de terreno. Pode passar. O material chegando, pode passando o material chegando um pouquinho mais rápido. Pode passando, o pessoal todo trabalhando, gera emprego para a comunidade. E aí vai, olha como que está ficando bonito. A granja, o pastor Prakash, é esse pastor nepalês que cuida, esse pastor que está aí. Pode passar. E aí os primeiros 500 pintinhos foram soltos, o projeto são 1000 pintinhos aí, pode passar. E pode passar, e aí mais 1 ou 2 fotos, já estão grandes os pintinhos, e como eles são hindus e budistas, eles não comem carne bovina nem carne suína, então a estratégia é colocar carne branca. Já na Tailândia nós vamos trabalhar com frangos e também vamos trabalhar com criação de peixes, para poder autossustentar esses missionários. Essa é a nossa igreja de criança lá na África. Eu acho que vocês já conhecem o nosso trabalho na África, né? Nós já construímos de 2012 para cá, construímos 14 igrejas, nós temos 14 igrejas Burkina Faso para Cristo, nós construímos 7 casas pastorais, nós construímos 6 casas para os seminaristas, nós construímos um seminário, nós construímos uma biblioteca, nós construímos 2 ateliês, 2 clínicas médicas, casas de cursos de eletricistas, nós abrimos 7 poços, nós construímos 4 escolas que têm dado educação para centenas e centenas de crianças nessa nação. E nós ajudamos com a segunda alimentação por dia, quase 3.000 crianças em Burkina Faso, e todas essas crianças hoje, graças a Deus, pertencem ao Senhor Jesus. Eu não vou pedir para passar, tem muitas fotos, mas eu acho que vocês já conhecem os postos que a gente abriu, as escolas que a gente abriu, as casas pastorais, as motos, compramos 13 motos para os obreiros, e agora já temos em caixa, dinheiro em caixa, para construirmos a primeira escola na nação do Togo. Já foi inaugurada a 2ª igreja Togo para Cristo. E já temos em caixa também o dinheiro para abrirmos o primeiro poço nas aldeias do Togo.
Então o pastor Josinaldo é um apóstolo, está trabalhando, ele só não tem dinheiro. Então aqui no Brasil eu mobilizo, corro atrás de caravanas, de voluntário, e a gente vai mandando dinheiro para ele, e a gente consegue fazer tudo isso. Só para você ter uma noção, de agosto de 2012 para cá, só para o continente africano, nós conseguimos mandar 976 mil reais, quase R$1 milhão foi investido na nação de Burkina Faso e na nação do Togo, e esta é a razão porque essas igrejas têm crescido lá. Deus tem mobilizado a sua igreja no Brasil, e pessoas de muitas denominações têm me ajudado a fazer essas coisas naquela nação, e o missionário Josinaldo, com a sua graça, unção, valentia, tem desenvolvido com muita excelência e honestidade todo esse trabalho. Isso aí é um acampamento de refugiados de guerra, pode passar. Aí eu estou pregando para os tuaregues, não sei se você sabe quem são esses caras que estão tudo encapuzados aí, muita gente tem medo deles, nessa estradinha aí. A última vez que nós passamos, 62 pessoas tinham sido executadas naquela semana que nós tínhamos passado aí nessa estradinha aí. Nós estamos com um médico que está sequestrado ainda. Orem pelo doutor Eliot, tem 1 ano e 3 meses que ele está sequestrado. A sua esposa já foi entregue, a prova de que ele está vivo. Nós temos um missionário americano que em janeiro desse ano foi sequestrado. E essa aqui era uma escola. Pode passar outra foto? O professor dessa escola, que vai passar agora, se o Kleber puder passar a foto, por favor. O professor dessa escola, ele foi assassinado, infelizmente, em janeiro desse ano. Não sei se vocês sabem, nós perdemos um professor. Ele foi executado na frente de 86 crianças em uma dessas escolas que nós abrimos. Então a gente pensou, acabou, não vamos conseguir mais seguir com essa escola. O Boko Haram chegou e a gente quis tirar os obreiros e mandá-los para o leste do país. E esses obreiros nacionais disseram para a gente: olha, nós estamos ganhando essas almas todas para Jesus. E se a gente abandoná-los agora, porque o Boko Haram está matando os professores, se a gente deixar essas aldeias agora e ir embora para o leste, todo o nosso trabalho será perdido. Então nós agradecemos vocês do Brasil que querem cuidar de nós, mas nós não podemos abandonar as nossas ovelhas aqui. A gente vai ficar mesmo que a gente tenha que morrer por amor a Jesus, por amor a essas ovelhas. Esses são homens de Deus. As escolas continuam abertas, nós perdemos um professor, lamentamos muito por isso, mas graças a Deus essa escola já tem 3 professores hoje. Então a gente pensava que não ia aparecer professor de nenhum lugar por medo, mas apareceram 3 professores e estão dando aula, e as crianças estão abençoadas, e a outra escola já foi inaugurada, e os obreiros estão trabalhando, e muitas pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus. Tá bom? Eu acho que já está legal. Eu quero só fazer 2 convites para vocês, além desse que eu já fiz para a Ásia. No dia 23 ao dia 29 de outubro, nós vamos realizar a nossa 12ª cruzada de evangelismo e ação social no Nordeste, e dessa vez vai ser no estado do Maranhão, na cidade de Porto Rico do Maranhão. Nós não vamos levar essa última cruzada. Eu recebi muitos voluntários, foram 166 voluntários de todo o Brasil, e foi muitos voluntários. Eu não preciso de tanta gente assim, graças a Deus, porque chegou tanta gente, né? Então essa última caravana que nós recebemos 166, vamos fazer a próxima agora, e só temos 90 vagas. Não vamos poder receber mais do que 90 pessoas. E todas as pessoas que vão são profundamente abençoadas pelo Senhor. Inclusive algumas pessoas aqui dessa igreja já estiveram conosco em alguma dessas cruzadas e foram muito abençoadas. Então se você quer, entre lá no meu site, edsonteixeira.com.br, me escreva, a gente manda informações para você. Você só paga a sua passagem de avião para chegar em São Luís do Maranhão. O resto, o nosso ministério cuida para você, tá bom? Sua hospedagem, sua alimentação, seu transporte interno, você não precisa se preocupar
com esses gastos. E o último convite, do dia 11 ao dia 18 de dezembro, eu vou estar entrando pela 18ª vez na nação do Haiti. É a 18ª caravana para a nação do Haiti. Você pode olhar a pessoa que está do seu lado e perguntar assim para ela: puxa, já vai ser a 18ª e você não foi nenhuma ainda. Nenhuma. É uma vergonha para você. Em dezembro vai ser a 18ª vez que eu entro com um grupo de pessoas naquela nação. E você não foi uma vez. Que vergonha. Se você tem dinheiro, mas não tem tempo para ir, pega esse dinheiro, compra a passagem em nome de Pastor Rui, Pastor Tiago. Manda esses homens, pelo amor de Deus, para o Haiti. Eu garanto que duas coisas vão acontecer. Primeiro, que eles vão voltar mais crentes, porque lá faz você ficar mais crente. É o 5º país mais pobre do mundo, é o país mais pobre do nosso continente. Eu não sei como você não foi lá me ajudar ainda a cuidar de mais de 500 crianças órfãs, em 9 orfanatos, com 2 escolas construídas, e fora as escolas que funcionam, a gente manda os professores para os orfanatos. Eu não sei como você ainda não foi lá me ajudar. Que o Espírito de Deus te pegue, tire o seu sono e coloque paixão no seu coração pelos órfãos. O Salmo 65 diz que Deus é pai dos órfãos. Me ajude a levar a paternidade de Deus ao coração dessas crianças. Sacrifique suas férias, o dinheiro que você tem de um carro, de um computador. Pelo amor de Deus, venha me ajudar a fazer o bem naquela nação. Então, primeira coisa, esses pastores vão voltar mais crentes. E segundo, eles vão voltar mais magros. Que é bom lá, você emagrece. De 11 a 18 de dezembro, por favor, vem comigo fazer o bem na nação do Haiti. Vem me ajudar a abençoar aquelas crianças. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no 7º livro da Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 6, e o versículo de número 12. Juízes, capítulo 6 e versículo de número 12. Então o anjo do Senhor... Os estudiosos dizem que toda vez que você vê a palavra anjo no Antigo Testamento com a letra maiúscula, eles dizem que é uma manifestação teofânica de Deus, baseada em Miqueias 5. As saídas de Deus são desde a eternidade, são pré-encarnações de Deus no Antigo Testamento, ou Deus assumindo formas no Antigo Testamento, e eles dizem que é a pessoa de Jesus assumindo uma forma no Antigo Testamento. Aqui diz o anjo do Senhor com letra maiúscula, então como se fosse o próprio Deus se manifestando a Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Uma outra tradução diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu acho isso aqui extraordinário. E eu quero pensar com vocês hoje sobre o que é a fé verdadeira. E quero começar dizendo para vocês que o Abraão não é o pai da fé. A vida toda eu escuto as pessoas dizendo que o Abraão é o pai da fé. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o Abraão é o pai da fé. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento você nunca vai ler que o Abraão é o pai da fé. Você vai ler que o Abraão é o pai daqueles que têm fé. O pai da fé é Hebreus 12, versículo 2. É o Senhor Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. O pai da fé é Deus. O pai da fé não é Abraão. Abraão é apenas pai daqueles que têm fé, daqueles que acreditam em Deus. Ele não é o pai da fé. Ele foi um homem
que aprendeu a como ter uma fé verdadeira. Então, o que é uma fé verdadeira? Eu quero que você pense nisso, porque a definição de fé, em Romanos 4, quando Paulo usa a forma como Deus trata ao chamar a Abraão, diz que Deus, ele é poderoso para chamar à existência aquilo que não existe. Isso está em Romanos 4, versículo 16 e 17, que Deus, ao chamar a Abraão, está fazendo isso, está chamando à existência aquilo que não existe. Quando você pega Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Firme fundamento, alicerce daquilo que não se vê. E é uma espécie de esperança. Parece que nasce dentro de você, Deus semeia dentro de você a capacidade de enxergar o invisível. Você não viu, mas Ele coloca uma esperança em você e você é capaz de enxergar as coisas que os olhos humanos não vê. Então essa é a definição de fé. Agora, a minha pergunta é: a fé verdadeira, preste atenção nisso, por favor, porque a definição de fé verdadeira é chamar o que não existe como se já existisse, e é a capacidade de enxergar o invisível, como se já fosse uma coisa concreta, real. Os olhos humanos não veem, mas no mundo espiritual já existe. Se essa é a definição de fé, baseado em Romanos 4 e Hebreus 11, então a minha pergunta é: quem é que tem uma fé verdadeira? Eu, ao acreditar em Deus, ou Deus em acreditar em mim? Porque nós pregamos que a fé verdadeira é a minha capacidade de acreditar nele. E isso não é a fé verdadeira. O crer que Deus existe não torna a minha fé verdadeira. Basta você ler Tiago 2,19. Tu crês que existe um só Deus? Você faz o bem. Também os demônios creem e estremecem. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Acreditar na existência de Deus é uma fé que os demônios têm mais do que qualquer ser humano. Porque os demônios não apenas creem, mas eles estremecem, porque eles sabem o futuro deles já declarado na própria palavra de Deus. Então eles creem na existência de Deus. Então o fato de dizer que eu acredito que Deus existe, de eu acreditar que Deus é soberano, isso é fácil, porque Deus é soberano. Eu acreditar que Deus tem todo o poder, isso é fácil, porque Deus tem todo o poder. Eu acreditar que Deus controla todas as coisas, isso é fácil, porque Deus controla todas as coisas. Essa é uma fé em um Deus infalível. Essa é uma fé em um Deus perfeito, em um Deus que não falha, em um Deus que quando Ele determina é melhor se render, porque quando Ele determina, o que Ele determinou vai acontecer, queira o diabo, queira os demônios, queiram os homens ou não, operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor, Ele faz todas as coisas que lhe apraz, nada foge do seu controle. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é grande. Então não existe virtude em eu crer nisso, é muito fácil, porque Ele é tudo isso que Ele declara que Ele é. Então eu estou crendo em um Deus que abre portas, que faz milagres, que abre mar vermelho, que manda cordonizes,
que coloca nuvem durante o dia, que coloca coluna de fogo durante a noite, que ressuscita o morto, que derruba as muralhas de Jericó, que abre a sepultura e chama o morto para fora depois de 4 dias. Eu estou crendo em um Deus que pode todas as coisas. Agora, Deus crer em mim, Deus acreditar em mim, Edson Teixeira, falho, limitado, que não tem todo o poder, que não está em todos os lugares ao mesmo tempo, que tem pecado, que tem fraquezas, que tem dúvidas, que tem necessidades, que não tem domínio sobre as coisas. Isso é uma fé pura, isso é uma fé verdadeira. Então a fé verdadeira não é a minha capacidade de crer em Deus. A fé verdadeira é a capacidade de Deus acreditar em mim. Porque Ele sabe que eu sou limitado. Ele sabe que eu não posso fazer. Ele sabe que eu não consigo chegar lá. Ele sabe que eu não tenho forças para entrar por aquela porta. Ele sabe que eu não tenho autoridade para realizar aquele negócio. Ele sabe de todas as minhas limitações, e Ele olha dos céus e diz: Edson, eu consigo enxergar o que você não pode ver, por isso eu estou te chamando. Não é por aquilo que você é por aquilo que eu vou fazer através da sua vida. Isso é fé verdadeira, e essa fé verdadeira só Deus tem. Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: para Deus escolher você, Ele tem que ter muita fé. Querido, para Deus escolher você, Deus tem que ter muita fé. E vem me dizer que não é. Meu Deus, para Deus me escolher para fazer a obra dele, Deus tem que ser o pai da fé. Deus tem que ser o autor e o consumador da fé. Ele tem que ter muita fé para me escolher, para fazer a obra dele. Ele tem que ter muita fé, irmãos. É nesse nível que eu quero que você enxergue a vida. É dessa forma que eu quero que você enxergue o Evangelho. O Evangelho não é a capacidade do homem crer nele. O Evangelho é a capacidade de Deus crer no homem. De Deus olhar para um ser limitado, sem esperança, sem perspectiva, que não consegue enxergar um palmo à sua frente. Deus o salva e Deus diz: agora eu vou ensinar você a viver a vida conforme a minha fé. Aí você deixa de enxergar a vida com os olhos naturais e começa a fazer as coisas. Por quê? Porque Deus ensinou você a olhar para a vida com os olhos dele. Você começa a enxergar o invisível. Por que eu escolhi o caso de Gideão? Antes disso, eu comecei a citar Abraão. Você acha que tem virtude em Abraão dizer: eu creio em Deus? A virtude está em Deus olhar do céu e dizer: Abraão, eu creio em você. Sabe por que isso, Abraão? Porque vai chegar um momento em que eu vou dizer para você que você vai ser pai e nem você vai acreditar. Deus disse para Abraão: você vai ser pai. E o que Abraão faz? Abraão dá risada. Abraão diz: eu sou um velho de 100 anos. Sara vai ser mãe, Abraão. Senhor, o senhor está brincando. É uma coroa de 90 anos. Se existisse pelo menos Viagra naquela época. Mas não tinha. Não me olha com essa cara de evangélico escandalizado, não. Está na Bíblia, lá em Êxodo 18. Êxodo 18, versículo 12, e a Sara fala. Ela fala para Deus: Deus,
eu não posso ser mãe, porque eu sou velha. Segundo, eu sou estéril. Terceiro, já passei pela menopausa, assim, o negócio foi feio. Já não tenho mais o costume das mulheres, que é a menstruação. E para piorar, ela diz assim: eu olho para Abraão e eu não sinto mais nada. Se você está achando que eu estou inventando, leia aí na Bíblia, Gênesis 18, versículo 12. Ela diz assim: eu já não tenho mais deleite no velho. Eu olho para o velho e eu digo: desse mato não sai mais com ele. O que é fé? Você acha que fé verdadeira é esse Abraão está tendo em Deus? Ou fé verdadeira é esse Deus que está tendo em Abraão? Deus está acreditando em Abraão quando Abraão não acredita nele. Ele olha para as circunstâncias, ele diz: eu sou velho, Sara é velha, não tem jeito de sermos pais, não dá. Aí Deus diz: vou fazer o seguinte, Abraão, eu creio tanto em você, que eu vou mudar o seu nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. Você não vai se chamar mais Abrão, mas será Abraão, pai de muitas nações. O cara era sozinho, velho. Aí olhou para Sarai e disse: você não vai se chamar mais Sarai, que significa princesa, mas agora você vai se chamar Sara, que significa mãe enaltecida de nações. O que é isso, queridos? É o homem acreditando em Deus, ou é Deus colocando em prática a fé, que é a capacidade de enxergar o invisível? Abraão, você está sozinho, mas eu pela fé já te vejo uma multidão, e por isso vou até mudar o seu nome. Sara, você é uma só, estéril, mas eu pela fé já te vejo mãe de uma multidão de nações, por isso vou mudar o nome de ambos, porque eu acredito e eu já consigo enxergar o invisível. Aí Deus planta a fé dele em nós. Essa é a fé verdadeira. É quando Deus coloca a fé dele em nós, e a gente começa a olhar para a vida com a fé que Deus tem. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Você começa a olhar para você e para as circunstâncias, não conforme a sua limitada fé, mas conforme a fé que Deus plantou em você. Aí você vai ler em Romanos 4, o testemunho de Paulo dizendo que Abraão, baseado no que Deus disse, em esperança, creu contra a esperança. O que é isso? O que é o Abraão em esperança, crer contra a esperança, e veio a se tornar pai de uma grande nação? É a continuação do texto. A única esperança que o seu corpo lhe dava é: você não pode ser pai. Essa era a esperança de Abraão. O texto diz que ele olhava para Sara e sabia que o seu ventre já estava amortecido, era estéril. Esta era a esperança de Abraão: não posso ser pai, e Sara não pode ser mãe. Aí vem Deus, Gênesis 17, versículo 1, dizendo: apareceu-lhe o Senhor Deus Todo-Poderoso, dizendo: anda na minha presença, que você vai ser perfeito. Aparece o Deus Todo-Poderoso na fraqueza de Abraão. O Abraão não pode, mas aparece o Todo-Poderoso que pode, e diz: Abraão, você vai ser pai. E aí, nesse tratamento de Deus de mudar o seu nome e de fazer uma nova aliança com Abraão, a circuncisão, e lhe dá isso como sinal dessa aliança, o Abraão, na esperança do que Deus disse, creu contra a esperança do que o seu corpo falava. Então o seu corpo dizia: não pode ser pai. Aí veio Deus e diz: vai ser pai de uma multidão. Vou ficar com quem? Eu vou pular para o lado de Deus.
Eu vou enxergar a vida com os olhos de Deus, porque com os olhos humanos eu não posso ser pai. Mas se eu entro na dimensão de Deus, então eu vou conseguir ver a vida com os olhos de Deus. Eu vou ser pai, porque Deus diz que eu vou ser pai, e eu vou acreditar conforme Deus acredita. Então ele deixa de confiar na esperança do seu corpo e passa a acreditar na esperança da promessa de Deus. Quem me entende, por favor, diga amém. Alguns anos atrás eu estava em uma cidade, se eu não me engano o nome da cidade é Keuru ou Keuruu, uma coisa assim, lá no fim do mundo, em um país chamado Finlândia. Tinha apenas algumas horas de luz durante o dia. 10 horas da manhã o carro, a gente andava com o farol ligado, farol alto, 10 horas da manhã, porque não tinha dia. Era 2 ou 3 horas, esse período do ano que eu estava lá, que tinha luz do sol no país, o resto só escuro. Aí estava eu e o pastor Joel visitando os nossos missionários na Finlândia, e tinha que batizar a irmã Maria. Temperatura 37 graus abaixo de zero. 37 graus abaixo de zero. Finlândia é a cidade do fim, é o fim do mundo. E a gente estava lá. E aí, mas não tinha como a gente ir na cidade, longe. A gente estava em um acampamento distante, não tinha água quente. E aí foi eu, o pastor Joel e o missionário Jordani, com um pedaço de madeira no lago congelado, para abrir o buraco no lago congelado, porque ali a irmã Maria ia ser batizada. Quando eu pus o dedo do meu pé naquela água, quase que eu fiz o sinal da cruz, e eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Isso aqui mata qualquer um se colocar o pé inteiro, então congela o corpo todo. E o pastor Joel falou assim: então é aqui que nós vamos batizar a irmã Maria. Estava lá o buraco. Eu falei: pastor Joel, a gente vai morrer. Aí o missionário disse: não, aqui no acampamento tem uma sauna finlandesa. Então faz assim, tome um choque térmico e você vai... Eu falei: o que é isso, choque térmico? Não, você fica na sauna, vapor, quente, aí depois você vem e mergulha aqui no lago congelado. O pastor Joel vazou e ficou eu lá. E eu fiquei na sauna, tomando sauna, mas olhando para o lago pela janelinha e rezando: Senhor Jesus, tem misericórdia. De repente, eu estava lá já uns 20 minutos e não criava coragem de ir lá mergulhar no lago. Entrou um frango de granja, um branquelão, um finlandês. Entrou na sauna, ok, falou lá alguma coisa, tomou uns 10 minutinhos de sauna, foi, e eu fiquei olhando, mergulhou no lago, saiu. Voltou para a sauna, ficou 5 minutos, se arrumou e foi embora. Eu falei: se ele faz, eu também faço. Vi que não tinha ninguém, joguei uma toalha por cima e corri para aquele lago. E eu falei: Senhor Jesus, tem misericórdia. Quando eu cheguei perto do buraco, eu já estava assim, já quase que desistindo, querendo voltar logo para a sauna, porque eu já estava congelado. Sem entrar no lago, já estava congelado. Aí eu olhei e falei: Senhor, misericórdia, Senhor, mas lá foi eu. E eu fui, irmãos, eu fui até o queixo. Só que foi questão de segundos. Eu entrei e já saí. Quando eu saí, mas eu gritava. Eu gritava tanto, porque eu não estava rejuvenescendo, eu estava enrijecendo. E berrando, e brigando, e berrando. E eu saí correndo para a sauna. Entrei na sauna, me tranquei lá, fechei a porta e disse: sangue de Jesus tem poder. Isso não é de Deus. E fiquei olhando pela janela lá fora. Aí passou uns 10 minutos, eu comecei a suar bravo. Falei: meu Deus do céu. E começou a vir uma vontade de ir pro lago de novo. Eu falei: não, isso não é possível. O sangue de Jesus tem poder.
De repente, o que eu fiz? Coloquei a toalha nas costas de novo e fui para o lago. Fui, mergulhei de novo. Saí assim, mas o meu grito já não era de desesperado, já era glória a Deus, aleluia. E fui correndo para a sauna de novo. O tempo diminuiu, já não era mais 10 minutos, 5 minutos na sauna. Eu já não aguentava mais o calor. E alguma coisa dizia assim: corre para o lago, corre para o lago. E eu fui para o lago. Entrei a terceira vez. Já saí meio que normal. Falei, não, isso aqui não é possível, não acredito nisso. Voltei para a sauna, chegou o pastor Joel. Vamos fazer o batismo. Eu falei, pastor, olha, o senhor é que vai batizar? Então eu acho melhor o senhor tomar um choque térmico. Ele disse, não precisa. Falei, pastor, se o senhor entrar lá sem um choque térmico, o senhor vai morrer. Que isso, Edson? Eu falei, pastor, por favor, Jordani, fala para o pastor que se ele entrar lá sem um choque térmico, sem ficar ele vai morrer congelado lá. E o pastor, então, depois de a gente muito convencê-lo, ele foi e entrou na sauna. Ficou lá uns 20 minutos. Então, vamos lá tomar esse choque térmico. E eu já sabia o que ia acontecer. Peguei a câmera de fotografia e eu fui. E eu falei, pastor Joel, o senhor entra até o pescoço, porque não pode molhar a cabeça. O senhor entra até o pescoço. Sabe o que ele entendeu? Que o lago batia no pescoço, a profundidade. Eu falei, o senhor só entra até o pescoço. Ele entendeu que a água batia no pescoço. E eu tô lá com a cara. E o pastor Joel fundo. Eu tenho a foto. Ele foi. Quando eu vi, ele sumiu. Quando ele voltou, ele estava com o olho, os olhos tortos. E eu tenho as fotos. Eu dizia, eu sei o que você está sentindo, pastor. Grita. Ele, Aí voltamos para a sauna e disse, pastor, vamos para a sauna. No meio do caminho da sauna, ele falou assim, você sabe, né, que eu tenho que fazer uma cirurgia o mês que vem. Eu falei, nem pensa, pastor. É a irmã que quer que o senhor batize ela, não é eu, não. Não, mas eu tenho uma cirurgia, eu acho que você precisa fazer esse batismo. Eu falei, pastor, de jeito nenhum, é o senhor. E aí ele fez o batismo, só que a gente fez toda a confissão por lá de fora. Não podia ler lá dentro, que morria congelado, né? Confessou tudo por lá de fora. Eu creio em Jesus e tal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aí desceu, a moça desceu, ele mergulhou rapidinho, a irmã subiu. E ele, para subir, a perna dele estava dura. Mas aí voltou para a sauna, tomou um banho quente. E eu olhei para aquilo e eu disse, eu não acredito que eu estou querendo entrar nesse lago de novo. Eu entrei a 5ª vez. E eu entrei e estava gostoso. Eu falei, já sou um finlandês. No outro dia, o nosso voo saía às 3 horas da tarde, em Helsinki, que é a capital. Antes de ir embora, eu falei para o missionário, por favor, deixa eu tomar pelo menos mais 2 banhos nesse lago. Ele disse, tá bom. E eu fui e tomei mais 2 banhos. E quando eu estava tomando o 7º banho nesses 2 dias, eu parei e pensei assim, meu Deus, sua mente, né, pastor? Falei, meu Deus, ontem, quando eu coloquei o dedo na água, eu clamei o sangue de Jesus, porque se o pé entrasse na água, eu ia morrer congelado. Hoje, eu estou com o corpo todo, e jogando essa água de 37 graus abaixo de zero em cima de mim. Por quê? Porque os choques térmicos me fez entrar no ambiente da água gelada, e aquilo que para mim um dia antes era símbolo de morte, aquilo poderia me matar, pelo processo de choques térmicos, eu consegui me adaptar à temperatura da água, e agora era normal para mim. Deus está nos chamando para a gente entrar na dimensão da fé dele, e a gente precisa tomar alguns choques térmicos para a gente aprender nessa vida a enxergar a vida com os olhos de Deus.
E aí você vai dizer, quando você aprender a olhar com a fé que Deus tem, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, aquele negócio me prendia, aquela coisinha me amarrava, aquela porta fechada me desanimava, aquela doença me impedia, aquela falta de necessidade suprida roubava a minha esperança. Você, através das lutas e das dificuldades, e mergulhando na palavra, e crendo na palavra, e falando com Deus, e andando com Deus, você começa a entrar na dimensão de Deus, vai mergulhando em Deus, de forma que o sobrenatural só é sobrenatural porque Deus entra na nossa dimensão. O sobrenatural para nós só é sobrenatural porque é Deus que vem e entra na nossa dimensão. Quando a gente entra na dimensão de Deus, não tem mais sobrenatural, é natural você viver de milagres. Quantos estão me entendendo? Porque você aprende a tirar os olhos de suas limitações e aprende a colocar os seus olhos no poder ilimitado de Deus. Por exemplo, esses dias um pastor falou assim para mim: nossa, Edson, não sei como é que você aguenta, você trabalha demais, você faz isso, e abre igreja aqui na África, abre igreja na Ásia, abre igreja na Oceania, abre igreja na Europa, abre igreja aqui na América, e trabalha aí o dia inteiro. Tem quase 30 anos que eu te conheço, e é o tempo todo você trabalhando. Primeiro que eu disse para esse pastor, falei duas coisas para ele. Primeiro, não é que eu faço muito, eu falei com todo respeito para ele, não é que eu faço muito, é o Senhor que não faz nada. E porque o Senhor não faz nada, o pouco que eu faço parece muito. E ele me olhou assim, eu falei: não, eu estou falando uma verdade para o Senhor. Não é que eu trabalho muito, é o Senhor que não trabalha nada. Então o pouco que eu faço parece muito para quem não está fazendo nada. Deu para entender? E a segunda coisa que eu disse para esse pastor, eu disse para ele: se tem um ser humano na terra que sabe, desde que se converteu com 18 anos de idade, que sabe que não tem capacidade alguma, e que só faz o que está fazendo, é porque quando ele tinha 18 anos de idade, o Espírito Santo colocou a fé do coração de Deus no coração dele. Esse ser humano chama-se Edson Teixeira. Se tem um ser humano, e a minha esposa sabe disso, que não se sente capaz para fazer nada, me sinto profundamente incapaz de escrever. Tanto é que eu escrevo, mas são as pessoas que colocam ponto e vírgula que corrigem, porque eu não sei colocar ponto e vírgula. Eu não sei. Eu fugi da escola com 8 anos de idade para 9 anos, nunca mais voltei à escola. Eu não fiz nem a 3ª série do 1º grau. Quando eu me converti, eu era fugido da polícia, cheio de drogas, sem esperança, não sabia nem falar direito. Mas Deus colocou no meu coração a sua fé. E eu aprendi a não olhar para a vida conforme as minhas incapacidades. Eu aprendi a olhar para a vida conforme a capacidade daquele que me chamou. Eu digo para Deus: Deus, eu só vou entrar nessa. Eu só vou entrar nessa porque eu sei que não tenho capacidade alguma. Eu só vou entrar nessa porque eu sei que o Senhor tem toda a capacidade nos céus e na terra. E só entro nessa porque é o Senhor que está me mandando. Então eu tenho a fé que o Senhor tem. Não é a fé em mim, é a fé no que o Senhor está falando. E eu vou fazer porque o Senhor vai fazer em mim, através de mim e apesar de mim, porque é o Senhor quem vai fazer. É isso. Porque eu peguei Gideão como exemplo. Olha o versículo 11. Ele está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uvas. Lugar de malhar trigo é na eira. Mas ele está fazendo isso porque ele está com medo dos midianitas. E aí vem Deus, olha para Gideão e diz: o Senhor é com você. O que ele diz aí? Homem, varão valoroso,
Leia depois toda a história do capítulo 6. Leia o capítulo 7. E você vai ver que se tem um homem que não é valente, é Gideão. Deus disse: eu vou usar você para libertar Israel das mãos dos midianitas. Aí ele diz: eu não, Senhor. Eu sou, a minha tribo é a menor de todas as tribos de Israel. A minha família é a mais pobre da menor tribo de Israel. E para piorar, eu sou menor da menor tribo, da menor família da tribo de Israel. Eu não posso. Deus diz: eu estou com você, varão. Mas, Senhor, os midianitas são 187 mil, parecem gafanhotos sobre a terra, e eu não posso. E aí Deus disse: eu estou com você. E aí ele faz uma prova: se o Senhor está comigo, então é assim, que essa noite, quando eu acordar, que toda a lã esteja molhada e toda a lã esteja seca e ao redor dela molhada. Depois que a lã esteja molhada e ao redor esteja seco, e torceu e encheu uma taça, foi fazendo provas. Fez 2 provas e Deus diz: vai, varão, eu estou com você. Senhor, mas será que o Senhor está comigo mesmo? Eu estou. Levanta, Gideão, e desce lá, vai lá pertinho do arraial dos inimigos. Aí o Gideão vai lá e fica escondido de trás de uma moita. É o Gideão na moita. Escondido, parece muitos de nós. A gente se esconde na moita. Aí os 2 midianitas estão lá conversando. Aí um cara falou bem assim: puxa, essa noite eu tive um sonho. E o outro falou: qual foi o seu sonho? Aí eu sonhei que tinha um pão torrado que dava a volta aqui no arraial e destruía as tendas de cima para baixo. E aí o seu amigo falou assim: essa não é outra coisa senão a espada de Gideão sobre nós, porque Deus lhe entregou todo o arraial dos midianitas. Cara, é o inimigo falando, confirmando o chamado de Deus. E o Gideão, bem tradicional, não pode ser pentecostal naquela hora, né? Bem tradicional. Deus falando, e mesmo assim ele fala: não, Senhor, não, será que sou eu? Aí Deus diz: Gideão, você está com medo? Eu estou com medo. Então toca aí a trombeta e chama todos que querem para a guerra. Aí veio 32 mil pessoas. Aí Deus disse: olha, é muita gente, Gideão. Diga o seguinte: quem tem medo e quem é covarde, que volte para casa. Se eu sou Gideão, eu ia junto. Ou se eu fosse Deus, eu ia dizer: você não quer ir também? Porque você tem um cara medroso aqui, é Gideão. Mas Deus, no versículo 12, chamou ele do quê? De varão valoroso. Por quê? Porque Deus está agindo com fé. Deus não olha o que eu sou a priori, o que eu sou. Deus olha o que eu sou a posteriori. A visão que Deus tem da minha vida não é a priori, aquilo que eu sou. A visão que Deus tem da minha vida é a posteriori, é aquilo que Ele vai fazer da minha vida. Então, quando Deus está chamando Gideão de varão valoroso, não é o que Gideão era o que o Gideão ia se tornar nas mãos de Deus. Você acha que Deus escolheu você porque você é capaz? Você acha que Deus escolheu você porque você é bom, que você tem muita fé? Se você acha que é isso, você está no pior caminho de todos. Você vai se arrebentar na vida. Deus não chama pessoas capacitadas. Deus consegue enxergar pela fé o que vai acontecer lá na frente. Ele chama você e diz: eu vou usar você. Você é um varão valoroso. Vou alcançar nações através de você. Vou recuperar vidas através de você. Vou abrir igrejas através de você. Vou construir escolas através de você. Vou abençoar reinos através de você. Vou abençoar cidades inteiras através de você. E o que é que você faz? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho fé, eu não tenho experiência, eu não sei falar, eu sou medroso. A nossa fé é impura. Deus não quer que você acredite na sua capacidade, e também não quer que você olhe para a sua incapacidade.
Deus quer que você olhe para Ele, o autor e o consumador da nossa fé, porque Ele começa e Ele termina, e Ele vai nos habilitar. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Então, por gentileza, você pode repetir essas duas palavrinhas para a pessoa que está do seu lado, dizendo assim: Deus não te vê a priori, Deus te vê a posteriori. Por isso Ele acredita em você. Olha a priori quem eu era: um menino drogado, perdido. Quem ia acreditar em mim? Quando eu me converti, eu olhei para mim e disse: Deus, o que vai ser da minha vida? Eu sei que eu sou salvo agora, mas eu não tenho estudo, não tenho teologia, não tenho dinheiro, não sei falar, meu português é cheio de gíria. Olha a oração que eu fazia pelo meu pai. E aí, Deus, tá ligado qual é que é, moro? Meu coroa tá na maior presepada, necessitando de um help, tá ligado? Era assim que eu orava. Eu não sabia falar direito, estava orando pelo meu pai. E os obreiros passavam e diziam: sai trevas em nome de Jesus. Mas eu já era salvo. Eu já colocava a mão na cabeça e dizia: o que vai ser desse menino de 18 anos? E um dia, pregando para as árvores, a voz de Deus veio: eu te levarei às nações da terra como anunciador das boas novas. Eu fui falar para os obreiros, eles disseram: você é louco, cara, você não tem estudo, você não sabe falar direito. Tudo que eles falaram a meu respeito era verdade, só que eles estavam olhando para o meu passado, e Deus, a partir daquele momento, me ensinou a olhar para o meu futuro. Não era o que eu era, era aquilo que Deus iria fazer da minha vida. Isso é fé verdadeira, é quando você passa a enxergar a vida baseado no que Deus falou, não nas suas circunstâncias, não no que a sociedade está falando, mas no que Deus falou. E eu lembro que eu cheguei em Mateus 28, diz: ide por todas as nações, fazei discípulos de todos os povos. E eu cheguei para o obreiro e eu disse: tem certeza que isso aqui é para mim? Ele disse: é, para todo aquele que crê em Jesus. Mateus 28, 19: ir a todas as nações, fazer discípulos de todos os povos. Eu disse: isso aqui é para mim. Ele disse: é, se você aceitou Jesus como seu Salvador, esse mandamento é para você. Era muita alegria para ficar no meu peito. Eu disse: então é isso que eu vou fazer. Eu vou dizer uma coisa para vocês: já teve países que eu já entrei mais de 40 vezes nesse país. Eu já fui a mais de 60 nações do mundo pregar o Evangelho. Não porque eu acreditei em mim, mas porque eu acreditei naquilo que Deus falou a meu respeito. Eu não podia, mas Ele diz: eu vou te habilitar. Então eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Eu posso fazer. E eu passei a me olhar, não com o dinheiro que eu tenho no bolso, porque se eu fosse depender de dinheiro eu não faria nada, não pela minha habilidade para falar o Barraça, para falar o Fufude, para falar o Sunrise, para falar o Gorbatê, para falar o Fulani. Eu não conheço nada dessas línguas, e eu vou para o meio dessas aldeias, não confiando na minha capacidade, mas confiando no Deus que providencia todas as coisas. Igrejas estão sendo abertas. Quando eu cheguei no Haiti pela primeira vez, eu convidei 32 pastores do Brasil para ir comigo. Não teve um pastor que teve coragem de ir para o Haiti comigo. 32 pastores eu liguei chamando: pastor, eu tenho 6 malas imensas de doações para orfanatos, para crianças que os seus pais morreram no terremoto. Eu preciso de alguém para me ajudar a levar essas bagagens. Chamei 32, e 32 vezes eu escutei não, mas o meu coração ardia. Deus tinha me feito enxergar lá na frente: eu vou fazer coisas grandes nesses lugares, nessa nação. No meu coração ardia, eu dizia: Deus, então levanta alguém, porque eu tenho muito, eu não tenho dinheiro para pagar esse excesso de bagagem.
Aí, no caminho em Nova York, eu encontrei um pastor brasileiro, um amigo meu. Eu disse: pastor Darley, eu preciso que você vá comigo para o Haiti, cara. Ele falou: se a minha esposa deixar, eu vou. Eu saí correndo na frente, encontrei com a Daniela, sua esposa, e disse: Daniela, você precisa deixar o pastor Darley ir comigo para o Haiti, levar uns brinquedos e doações, kit de saúde para as crianças dos orfanatos. Você deixa? Ela disse: ah, tá bom, pode ir. Eu cheguei para ele e falei: ela deixou. E ele nem falou: deixa eu pegar o cartão, vamos comprar uma passagem. Compramos uma passagem. 3 dias depois estávamos no aeroporto, no JF Kennedy, lá em Nova York. Aí ele olhou para mim assim e disse assim: Edson, quem que vai pegar a gente lá no aeroporto e no Haiti? Eu disse: quem vai pegar a gente lá? Não sei não, tem ninguém não. E ele falou: não tem ninguém que vai pegar a gente lá no aeroporto? Eu falei: não. Ele falou: quando a gente chegar lá, você vai ligar para quem buscar a gente? Eu falei: ligar? Não conheço ninguém. Aí ele me olhou mais assustado ainda, falou bem assim: e a gente chegar lá, a gente vai para qual hotel? Eu falei: olha, que eu saiba, não tem um hotel de pé, o terremoto destruiu tudo. E ele disse para mim: você é louco? Eu falei: só estava precisando de mais um para me ajudar. Vocês conhecem a história. Ele não queria nem descer do avião quando ele via aquelas pessoas pulando os muros para saquear, um monte de coisa. Eu disse: meu Deus. Eu falei: vamos lá. No meio de 1.800.000 pessoas, chovendo, eu levantei as mãos para os céus. Eu estava apavorado também. E eu disse: Deus, eu não sei aonde eu estou, e eu não sei o que fazer. E a chuva misturado com as minhas lágrimas. E eu disse: mas o Senhor sabe aonde eu estou, e o Senhor sabe o que eu devo fazer. Eu estou aqui, eu te obedeci. De repente eu escutei uma gritaria: ah, sai da frente, sai da frente. Sei o que lá, falando lá depois a gente entende no crioulo. Eram as pessoas gritando que era para a gente abrir caminho, porque passou um tanque de guerra, e depois do tanque de guerra passou um caminhão do exército. E eu olhei atrás. Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida em ver uma bandeirinha do Brasil. Quando eu vi a bandeira do Brasil, eu saí gritando, e esse outro atrás de mim gritando. Todo mundo é escuro, é negro, só nós dois de branquelo correndo no meio daquela turma toda. E o cara do caminhão viu, parou o caminhão e desceu, veio ao meu encontro. Eu estava ensopado, molhado da chuva. E ele disse: o que você está fazendo? Eu falei: sou brasileiro. E ele falou: você é louco. Eu falei: por quê? Ele disse: você não sabe que esse lugar é uma zona de guerra? Você tem que sair daqui. Eu falei: por que você acha que eu estou correndo atrás do caminhão? Vocês têm que me tirar daqui. Me tira daqui. Aí já estava sem dormir, sem comer, cansado, chovendo, uma tribulação, uma luta nas potestades celestiais, assim, tinha aquele peso. Aí desceu o comandante: o que foi? Me apresentei a ele, disse: eu sou missionário, e eu tenho algumas coisas guardadas, tem 6 malas, e eu trouxe para as crianças, mas eu não sei onde que tem orfanato, eu não conheço nada aqui. E ele disse: você é missionário evangélico? Eu falei: sou. Ele estendeu a mão e disse: paz do Senhor Jesus. Eu sou pastor dos soldados brasileiros aqui na base. Aleluia. Ele disse: você tem que sair daqui. Eu falei: me tira daqui então, por favor. E aí fomos para o exército naquela noite. Conheci 2 brasileiros que me levaram para sua casa. E hoje nós temos centenas e centenas de crianças salvas para a glória do Senhor Jesus naquela nação. Salvas pela graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. As circunstâncias vão mentir para você, ou as circunstâncias vão mostrar apenas uma realidade que é aqui agora. Mas a fé que Deus tem em você vai te ajudar a olhar lá na frente, e você vai dizer: Senhor, eu creio, embora eu não toque, mas pela fé eu sei que o milagre já aconteceu. E eu vou, não baseado no que eu sinto,
Eu vou baseado a respeito daquilo que o Senhor falou a meu respeito. Então a minha oração aqui essa noite é que você aprenda a ter uma fé verdadeira. Que Deus ache em você um depósito para colocar dentro de você, para você entender o privilégio que Ele te deu, de Ele acreditar em você. Ele sabe que você vai falhar, Ele sabe que você tem dificuldades, mas Ele decidiu acreditar em você. E aí você vai olhar para Ele e vai dizer: Senhor, eu quero ser depositário dessa fé. Já não vou olhar mais para as minhas limitações, eu vou olhar para o poder ilimitado que o Senhor tem, e todas as coisas impossíveis se tornarão possíveis, porque não ando mais por vista, mas ando pela fé no Filho de Deus, que entregou-se a si mesmo por mim, e que agora vive em mim, através de mim, apesar de mim, para realizar as suas obras por meu intermédio, para a glória do Senhor Jesus. Quem crê e recebe essa palavra, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, para sempre. Bendito seja o nome da tua glória. Oh, bendito seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bendito seja o Deus eterno que nos escolheu. Glória para sempre seja dada ao teu nome, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oh, bendito seja o teu nome. Oh, aleluia. Eu quero convidar você a ficar em pé. O apóstolo Paulo diz: vede que não são os grandes que Deus escolheu, nem são os poderosos. 1 Coríntios 11, 25. Ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são, de forma que nenhum mortal possa se gloriar na presença de Deus, porque Deus é que faz todas as coisas conforme Ele quer, é o seu poder. Ele apenas nos deu o privilégio de sermos participantes da sua obra, de não olharmos para as nossas limitações, mas olhar para Ele que nos escolheu para confundir pessoas desse mundo, porque Ele faz em e através de pessoas que o mundo jamais iria acreditar, mas Ele acredita. As circunstâncias e o mundo diz a Abraão: você vai morrer velho e sem ser pai. Deus diz a Abraão: você vai morrer cheio de idades e com um monte de filhos. As circunstâncias diz Noé: não adianta construir um navio, uma arca, porque nunca choveu sobre a terra. Mas a fé diz: prepara a arca, porque vai cair muita água sobre a terra. A circunstância diz: não tem como um machado flutuar quebrando a lei da gravidade. Caiu, está lá no fundo, não flutua, ferro não flutua. Desse jeito não. Mas a fé disse: coloca aí um pedaço de madeira, porque o machado vai flutuar. As circunstâncias dizem: já cheira mal, tem 4 dias que está morto, já em estado de decomposição. Mas vem Jesus, que é o autor e consumador da fé, e diz: eu já te disse, e novamente afirmo, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu quero orar por você, que quem sabe tem olhado para suas capacidades, não vai adiantar nada. Ou quem sabe tem ido a outro extremo, olhando para suas incapacidades,
Moisés fez isso, Abraão fez isso, Jeremias fez isso, Gideão fez isso, mas Deus os convenceu de que a missão só pode ser possível não na minha capacidade ou na minha incapacidade. A missão só pode ser possível quando eu olho para aquele que me chamou e é poderoso para me capacitar e fazer a sua obra em mim, através de mim. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus está chamando para fazer missões com a vida. Você precisa entender que não é a quantidade da fé que você tem na existência de Deus, porque isso aí até um demônio acredita na existência de Deus. A verdadeira fé não é acreditar na existência de Deus. A verdadeira fé é você acreditar naquilo que Deus falou a seu respeito. Deus falou a seu respeito. Mesmo que você, como Abraão, olhe para você e diz: Deus, eu acho que o Senhor se enganou, porque eu me conheço, eu não posso fazer nada. Mas Deus diz: pode sim. Então você troca a esperança de suas limitações e você passa a acreditar no que Deus diz a seu respeito, porque Deus não está te olhando a priori, Deus está te olhando a posteriori. É lá na frente, é o que Ele vai fazer. Receba essa palavra no seu coração. Pai, eu abençoo os teus filhos e eu te agradeço por esta palavra. Essa palavra, ela não veio estudando livros, essa palavra não veio através de estudos em um gabinete pastoral. Essa palavra veio do teu coração para o meu coração, em momentos de angústia, em que eu não acreditava em mim, em que eu pensava que não conseguiria fazer, mas o Senhor me ensinou que a verdadeira fé não é eu acreditar no Senhor. A verdadeira fé já foi decretada. O Senhor acreditou em mim. O Senhor acreditou em mim. Não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Foi o Senhor que fez isso. E obrigado por descansar nessa fé, de que aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor acreditou em nós, apesar de, o Senhor colocou a sua fé em nós. Muito obrigado pelo privilégio de te servir, Senhor Jesus, e de poder ver milagres, porque aprendi a não olhar mais para as minhas limitações, mas olhar para o teu poder ilimitado. Que assim seja na vida de cada um de nós, e que todo o povo de Deus diga amém. Você pode dar um abraço em alguém e dizer: Deus acreditou em você. Eu vou dar só um aviso antes de você cantar. Você pode pegar aqui. Deus acreditou em você. Obrigado. Pode, obrigado. Pode se assentar, por favor. Eu vou dar só um aviso para vocês. Queridos, esse material que eu vou apresentar a vocês é para abençoar as crianças no Haiti. Eu não recebo nada, eu apenas separo o dinheiro que eu usei para produzir, para poder produzir mais. Eu trouxe para vocês hoje esse livro chamado Uma Jornada Feliz. É um livro com 180 páginas, é o último livro que eu lancei. Ele fala sobre o estar, o fazer, o ter e o ser na perspectiva de Deus. O estar,
o ser, o ter e o fazer. Uma jornada feliz, aprendendo a caminhar sob a proteção de Deus em um mundo cheio de incertezas. Se você entrar no site do Conselho Nacional ou no meu site, você vai pagar R$25. Se você entrar numa livraria, você vai pagar R$32. Mas se você comprar aqui, você vai pagar apenas R$15. Tá bom? É o que você vai pagar. São as últimas unidades, acabou essa edição. Acabando esses livros, devo ter apenas uns 10 no carro a mais. Acabou essa edição, não sei quando eu vou fazer a outra. Esse aqui, quando o melhor aparece, não é porque eu escrevi esse livro, mas todo cristão precisa ler esse livro. Ele custa R$10. Eu trouxe uma miscelânea de pregações, são vários temas, custa apenas R$5. Gasolina subiu, pão subiu, tudo subiu. Quem me conhece, desde que eu comecei, sempre custou R$5, nunca aumentou, não precisa aumentar. E aqui é um estojo bem bonitinho, tem o esboço da mensagem, tem fotos aqui dentro, tem os contatos, custa apenas R$5 essas mensagens. Trouxe para vocês esse CD de louvor. Um amigo meu que foi a Israel, foi muito tocado por Deus, me doou. Ele vende a R$15. Eu falei para ele: rapaz, você me deu e eu vou vender conforme eu quiser, tá bom? Ele falou: não, tá bom, então é R$5, tá bom? São 12 louvores, 12 ministrações de canções muito abençoadas. Esse rapaz tem uma raiz judaica, Joel Harel, e as suas músicas são muito abençoadas. Chama-se Yeshua Javé Elohim, esse CD. Músicas muito abençoadas, custa R$5. E esse rapaz, quem acompanha as minhas viagens, sabe que ele tem me acompanhado em vários países do mundo, como os refugiados na Jordânia, Haiti, África, Nordeste, outros países. Ele também me deu esse DVD chamado A Árvore Genealógica. O trabalho dele é totalmente voltado para as crianças, evangelização das crianças. Ele deve ter uns 40 DVDs, é uma sequência, e ele deve ter uns 50 livros escritos para as crianças. E ele me deu esse DVD, e eu falei para ele também: eu vou vender bem baratinho, que é para abençoar. É apenas R$5 esse DVD, que é para levantar recursos para abençoar as crianças do Haiti. Isso aqui vale a pena você investir. E tenho essa coleção, eu não sei quantos de vocês conhecem, é uma coleção de mensagens que eu fiz a respeito do reino de Deus. Eu reuni a igreja durante 14 domingos para tentar recuperar o evangelho que a igreja evangélica perdeu. Então nós meditamos durante 14 domingos a respeito do evangelho do reino no evangelho de Mateus. E aqui tem o volume 1 ao volume 14, são 14 ministrações em áudio. Você que está dirigindo ou gosta de dormir ouvindo pregações, é apenas R$70 essa coleção, feita com muita excelência, de 14 CDs. Está escrito aqui DVD, mas na verdade são CDs em áudio, tá bom? Se você quer nos ajudar, o nosso missionário Manuel, como sempre eu venho aqui, ele faz a gentileza de doar o seu tempo para me ajudar a vender ali fora, e ele está me ajudando nisso hoje à noite. Se você deseja nos ajudar a abençoar o Haiti, então procure-o depois no final do culto e adquira esse material. Um grande abraço. Será que eu posso tomar, acho que é 3 minutos e meio para passar um vídeo? Será que dá aí, Kleber? Um vídeo foi o último trabalho que nós fizemos para os refugiados de guerra, agora o mês retrasado, refugiados sírios e iraquianos, na nossa base que nós temos lá em Amman, na Jordânia. Nós ajudamos a cuidar desses refugiados e a gente teve lá em 25 voluntários. Dê uma olhadinha, espero que em março do ano que vem você possa estar conosco nessa caravana também.
but you're not on your own. He can hold the world, he can hold this moment. How to feel no flower escapes his notice. Even the sparrow knows he holds tomorrow. Lean in and it's hard to miss. Everything can change when you Amigo, não tem nada de liderança. Eu quero que você saiba disso, que Deus ama você. carefree in the care of God. When you let it go, you find that He's enough. Oh, He'll never leave His love. You don't walk alone. He can hold the world, He can hold this moment. How to feel no flower escapes his notice. Even the sparrow knows he holds tomorrow. There's not a single star that's out of place. There's nothing broken He can't remake. If you don't know when you're afraid, look at the sparrow. If he can hold the world, he can hold this moment. How to feel no flower escapes his notice. Even the sparrow knows he holds tomorrow. Even the sparrow knows he holds tomorrow. Glória a Deus. Obrigado pela vida do Edson. Eu creio que Deus falou muito ao teu coração e ao meu coração. Irmãos, nós estamos encerrando. Antes de encerrar, eu quero que nós podemos fazer uma oração. Foi agora, né? Um dos nossos preletores, o Antônio Carlos, ele acabou de ligar e falou que ele está muito mal e só um milagre para ele estar aqui no sábado. Para quem não conhece o Antônio Carlos, é um dos principais expositores hoje do Brasil, aonde ele é diretor e fundador da ONG Rio de Paz, um homem de suma importância da nossa nação, que tem lutado, e ele está bem mal e ele pediu oração. Então vamos orar pela vida dele, que ele vai estar aqui no sábado. Nós tínhamos programado uma programação com ele, 2 horas da tarde, ele ia dar um seminário para pastores e líderes, e à noite ele está ministrando no culto. Então eu quero convidar você a orar pela vida do Antônio Carlos, que o Senhor proteja ele, guarde ele tem se envolvido em muitas causas da nossa nação, e causas bem pesadas, e ele está em momentos de crise, e ele pede oração para que ele possa estar bem. Eu creio na oração, creio que Deus pode fazer um milagre na vida dele. Vamos orar? Sentado mesmo. Senhor Deus, estamos diante de Ti, Pai, e Deus, queremos interceder pela vida do Antônio Carlos, Pai, que está no Rio de Janeiro, como ele já falou, desmarcou um monte de compromisso que ele tinha, e ele tem esse compromisso sábado conosco, Pai. Deus, visita a vida dele aonde ele está neste momento, Pai. Guarde a vida dele, Pai, da enfermidade, das crises que ele tem enfrentado. Deus, ele tem lutado pelos pobres, pelos oprimidos, pelas crianças, e tem lutado pela nossa nação, Pai, na área política. Deus, eu peço a Ti que o Senhor guarde a vida do Antônio Carlos, Pai. Deus, o Senhor traga vigor para a vida dele, Pai. E eu creio na oração, eu creio na Tua intervenção, Pai. Visite a vida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que o Teu nome seja exaltado em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém, e amém, e amém. Meus irmãos, antes de encerrar, queria chamar o pastor Paulo aqui. O pastor Paulo vai dar um recadinho, 5 minutos para